Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Plano e Leino Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de junho de 2023 do fundo Devan Recebíveis Imobiliários, é o fundo de investimento imobiliário DEVA 11, fundo DECRI. Então a gente vai ver aqui qual foi a performance do fundo nesse mês de junho, tá? Então fique conosco, se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like, é tudo de graça, mas você ajuda muita gente aqui no canal, tá bom? Eu vou deixar também esse relatório gerencial na descrição do vídeo, assim como o nosso link do grupo do Telegram, link aberto, né? O grupo também é aberto para você conversar com outros investidores e colocar sua sugestão de vídeo, né? Suas dúvidas também lá, e outros investidores lá poderão também te ajudar. Vamos lá então. Devan Recebíveis Imobiliários, relatório que acabou de sair aí no último dia 25, se eu não me engano. Então a gente vai ver qual foi a performance do fundo no mês de junho. Bom, aqui alguns números do fundo, né? O fundo que pagou em junho 60 centavos por cota, dividend yield de 0,99% sobre o valor de mercado, que fechou ali em torno de R$ 60. Tá? Aqui comparando com o percentual do CDI, em torno de 88%, e se descontar ali o imposto de renda, né, onde a maioria das aplicações pelo CDI tem 103,6% do CDI. Então, mesmo assim, pelo valor de mercado, o fundo tendo rendimento, né, um desempenho maior que o CDI. Dividend yield nos últimos 12 meses, dividend yield médio está em 12,7%, né? 12,7%. Duração média da carteira 1,9 anos. A gente vai ver ali qual o percentual de obra concluída, de venda concretizada. Tá? Fique conosco aí. Atualmente o fundo está com 137 mil cotistas. Eu sou um desses cotistas aí, sofrendo com o preço de mercado, né? Mas aumentei um pouquinho a minha posição nesse período aí, né? Ainda mais que está em andamento aí a resolução de algumas situações aí com alguns ativos do fundo, né? E atualmente o fundo está com 87,7% da carteira indexado pela inflação, onde a sua maioria é IPCA, mais uma média de 10,6%. Então, na minha opinião, inflação acima e mais um spread de acima de 10%, para mim eu classifico como um fundo high yield. E CDI mais um spread de 5%, acima de 5%, eu também classifico fundos já como um fundo high yield. Né? Então, o DEVA é um fundo high yield, a gente verifica aqui. Apesar da inflação aí em junho, né? Em junho a inflação foi negativa, né, no mês de junho. Mais para baixo a gente vai verificar algumas informações aqui, índices econômicos, né? E pelo que eu estou vendo aqui, né, o estagiário trocou o número aqui do CDI do IPCA, né? E o CDI de junho, que foi 1,07%, e o acumulado aí dos últimos 12 meses, 13,52%, e o IPCA teve deflação em junho de 0,08%, por isso que é importante você acompanhar os relatórios aqui conosco, tá? Erros assim a gente pode, né, confundir e confundir inclusive o cotista. Quando eles perceberem esse erro, provavelmente eles vão trocar lá o relatório gerencial. E o IPCA nos últimos 12 meses agora está em 3,16%. E o IGPM está em deflação aí já há alguns meses, né? Então, mais um mês de deflação do IGPM, 1,93%, e acumulado nos últimos 12 meses, 6,86%. Muitos que pediram para trocar, inclusive, né, os contratos, né, porque o IGPM estava alto, agora tá aí, deve estar lamentando a troca para o IPCA, né? IPCA que ainda está acima do IGPM. Lá em 2021, 2020, estava ao contrário, né? O IGPM estava nas alturas e o IPCA estava ali mais comedido, né? Bom, para quem não conhece o fundo, aquele é um fundo para investidores em geral, tá? Que investe em CRIs preponderantemente, tem desde agosto de 2020 para duração determinada, com domínio fechado, gestão ativa, títulos e valores imobiliários, classificação da Ambima. Esse é o CNPJ do fundo, né? Aqui é o ticket na B3, DEVA11, tem mais de 14 milhões de cotas emitidas, é um fundo na base 100, apesar de estar custando aí, fechou hoje, dia 26 de julho, cotado a R$ 57 aproximadamente. E o fundo, já falei a quantidade de cotistas, é gerido pela Devan Asset Investimento e Vortex DTVM é administrador e custodiante, taxa de administração 0,20, pago à Vortex, né? 1% ao ano pago ao gestor
e uma taxa de performance prevista aqui de 10% do QCD, 100% do CDI, que provavelmente não está pagando, né? O fundo está com uma queda aí monstruosa nos últimos meses. Comentários aqui do gestor. Então, o Deva distribuiu 8,4 milhões aí em junho, né, referente ao mês de junho, pagos em julho. Fundo que anuncia seus proventos no quinto dia útil do mês subsequente ao que ele faz referência. Então, anunciou no quinto dia útil de julho e paga no 10º dia útil também no mês subsequente ao que ele faz referência. Então, pagou no último dia 14 ou 15, se eu não me engano, de julho, né? 60 centavos foi a distribuição isenta de imposto de renda, né? Então, para o preço de mercado atual, foi quase 1% de yield, né, de proventos, e a remuneração equivale aqui, como a gente já falou, sem imposto de renda, né? Como os proventos são isentos, 103,6% do CDI. Dividend yield anualizado também, já comentou, acima de 12,7%. Fundo que já distribuiu a R$ 10,11 por cota nos últimos 12 meses. E atualmente a taxa média ponderada da carteira está IPCA mais 10,6%. Desses valores de IPCA aqui, né, dos fundos indexados ao IPCA, 99 tem proteção contra a deflação, que pode... Não vai ter muita diferença, que a deflação foi muito pequena, né? Praticamente aí não vai ter muito impacto, né? Vai ser nulo. 99% dos ativos possuem essa proteção contra valores deflacionários. Bom, mais para baixo a gente verifica aqui, inclusive, como eu já tenho falado em alguns fundos, né, com essa preponderância em IPCA, vai ter um impacto aí, uma redução de forma suavizada, não por causa desse IPCA, mas é porque só vai pegar o mês de junho, mês de maio ainda, né, com IPCA positivo, mas a receita vai ter uma queda, né, de correção monetária, com certeza. A gente não sabe qual vai ser esse impacto, né, já que junho vai ter aí 21 dias úteis, né, julho, né, 21 dias úteis, vai pegar maio e junho, então o impacto vai ter um impacto sim de redução na receita, principalmente na correção monetária. O fundo que atualmente, ó, ele tem um patrimônio líquido de 1,3 bilhões de reais, tá? O valor patrimonial do fundo 94,89 e o de mercado 852 milhões de reais, 60 e 68 foi o fechamento. Então o fundo está muito abaixo. Não quer dizer que está barato, né? Mas o fundo está muito abaixo do valor patrimonial, e aqui são as datas de anúncio, né? Quinto dia útil e 10º dia útil, data de pagamento. Em linha com as estimativas, quando ele fala aqui, deflação do mês 0,8, né? Dentro ali da expectativa de mercado, tinha-se uma expectativa de na próxima reunião do Copom descer 0,5%, mas agora a expectativa com esse esfriamento aí do IPCA, provavelmente, né, já possa, se começar a cair já na próxima reunião na reunião do Copom, a Selic, né, vai cair em torno, expectativa que cai em torno de 0,25 pontos percentuais. Bom, vamos lá, mais para baixo aqui, algumas informações sobre as inadimplências que afetaram a distribuição do fundo no mês de junho. Né? A gente verifica que na DRE gerencial, onde a gente já tem aqui, foi de 9,3 milhões em junho, né? Já é a menor receita nos últimos 7 meses. Né? A gente verifica a redução tanto nos juros quanto na correção monetária, rendimento de caixa também. E 900 mil reais foi a despesa total do fundo, né? Não teve muito impacto em relação ao mês de maio. Total distribuído 8,4 milhões para 14 milhões de cotas, o que deu 60 centavos por cota de distribuição, e o fechamento foi de R$ 60,68. Bom, e o yield patrimonial, né? 0,63% de distribuição. Provavelmente a distribuição vai ser impactada, né, para o próximo mês. Aqui é a abertura, né, por cota, né, dos valor da composição dos rendimentos por cota. Né? Então, o último rendimento foi de 60 centavos. Né? Então, 32 centavos vem dos juros diários, 26 da correção monetária, 3 centavos de outras receitas e 6 centavos são as despesas do fundo, né, que desconta então do valor, que deu 60 centavos por cota. Aqui a gente verifica o dividend yield nos últimos 12 meses, está acima de 1% ainda a média do dividend yield, né? Isso com base no valor de mercado. Esses valores aqui, o fundo está custando em torno de 90 e poucos reais. Foi o período de deflação aqui nesses 3 meses, né? Então pegou com mais impacto aqui em setembro e em outubro.
né? Mas o valor de mercado aqui estava muito superior e esse dividend yield aqui é dividend yield a mercado. Então a média ainda está aí em 1,1%. Mais para baixo a gente verifica a carteira, então tem aqui a legenda, né? Pagamentos em dia, pagamentos em prazo de carência e os inadimplentes. Então a gente verifica que os que tem mais percentual em relação ao fundo é o que tem aqui muitos com pagamento de carência, né? O WAM, o circuito de compras, está em pagamento de carência, o circuito de compras pagando 50% dos juros, né? WAM também pagando aí um percentual de carência até dezembro de 23, né? A maioria. Pagamentos em dia, então a gente tem aqui o maior percentual do fundo, 7,16% dos CRIs individualizados, né? Sem contar os grupos que tem aqui, que nem era o grupo, né, lá do grupo GPK, né? Então, se contar individualizado, aqui o Xemin está em incorporação vertical, né? É uma subordinação única, IPCA mais 11,2%, né? Muito high yield aí, e percentual de 7,16% está em dia. E mais para baixo a gente vê algumas inadimplências do grupo GPK, que é o grupo GPK, GVI, tudo GPK, tá? Brasil Parques, Aqua Prime, é tudo do mesmo grupo, estão ainda inadimplentes, né? Representa aí mais de 15% da carteira. Né? Tem alguns aqui também que estão inadimplentes, que a gente vai falar um pouco mais para baixo, mas a maioria aqui está verde, né? Então aí com pagamentos em dia, alguns ainda em negociação, em prazo de carência, né? Em prazo de carência, outros aí inadimplentes ou em negociação. Esse é o status aqui. Né? O pagamentos em dia caiu um pouquinho em relação ao relatório de maio, caiu aqui em menos de 1%, né? Pagamentos em prazo de carência teve um aumento aqui de alguns pontos percentuais, acho que se não me engano era 15%, foi para 19%. Inadimplentes em processo de execução de garantias teve uma queda, era 16%, e aqui também teve uma queda. Inadimplentes em renegociação também teve uma queda de em torno de 1%. Então o fundo aí segue trabalhando, né? A gente segue aí verificando o acompanhamento desse desenrolar. Aqui tem alguns fundos ainda, alguns CRIs, na verdade, inadimplentes. Esse, por exemplo, aqui o Búzios, Gran Viver 2, Resort do Lago representa 6% da carteira e permanecem inadimplentes. Então, segue as negociações aí referentes ao andamento, né? Então, esse primeiro aqui, 6%, representa a maioria desses ativos aqui que estão inadimplentes, já que aquele do grupo Gramado Parques estão aí em negociação, né? Então, esse Gramados Parques aqui, que é os 15%, representam esses 15% aqui de inadimplente em processo de execução de garantias. Então, a gente verifica aqui mais para baixo. Então, esses dois inadimplentes são esses dois aqui. São esse grupo de 6% mais esse Heritage Tower de 0,4%. Aqui em negociação, na verdade em processo de execução de garantias é o Gramado Parque, né? Que aí, inclusive, tem aí, o fundo ainda não tem notícias a respeito dessas execuções, né? Já que é um grupo, muitos fundos têm, inclusive, esses CRIs aí, né? Então, né, o fundo ainda não tem aí novidade em relação a isso. O circuito de compras pagou, está em dia depois da renegociação, né? Pagando 50% dos juros até dezembro de 2023. E mais para baixo a gente verifica que dentro da carteira, né, 87% são CRIs, 7,4% são FIIs e caixa são 5%. Dentro da subordinação, a gente verifica que o fundo dentro da subordinação não é nem tão arriscado assim, já que tem preferência nos pagamentos em mais de 70%, mais de 80% dos seus CRIs, né? E dentro dos segmentos que tem aqui um risco aqui pequeno aqui no corporativo, mas todo o resto praticamente aí são CRIs com maiores riscos, contratos mais pulverizados, né? E a gente verifica também dentro do indexador, em médio, está em mais de 10%, caracteriza um fundo high yield, né? Na minha concepção, acima de 10% mais inflação para mim é fundo high yield, acima de 5% mais CDI também é um fundo high yield, né? Com sérios riscos de inadimplência, né? Por conta do alto prêmio de risco do crédito fornecido, né? E aqui o fundo tem 99% da sua carteira são protegidas pela deflação. E aqui a diversificação regional, né? Então isso aqui não é muito importante. Aqui é a evolução da carteira da operação por estado, então agora são 16 estados. O andamento das obras está em média em 92% de obras performadas, ou seja, concluídas. Daqui para lá é tudo performada.
né? E mais para baixo a gente verifica a carteira vendida, em média 84%, só dois aqui 100% vendidos, mas a maioria aqui acima de 70% de vendas, né? Então o fundo também segue aí com a média boa dentro das vendas. Aqui a alocação tática, então tem fundos, o fundo tem alguns outros fundos na carteira, né? E o mais conhecido aqui é o XB6O11, que não tem oferecido muitos rendimentos aí para os cotistas, né? Inclusive nunca vi pagar, e o Devan Fundo de Fundos, que é um fundo de fundos da própria Devan, o fundo tem uma participação mais relevante. É aqui toda a parte qualitativa, né? Você pode ver as garantias, quais são os lastros, né? Quais são os tipos de cotas, subordinações, qual é o prêmio de risco mais a inflação ou o CDI. A gente verifica, por exemplo, esse CRI Widham é IPCA mais 17,5%, então realmente é um prêmio de risco elevadíssimo, né? Tem aqui as garantias, né? Garantias fundo de obras, fundo de reserva, né? Tem aqui cotas de SPEs, a seção fiduciária da carteira. Então, são essas garantias aqui que você pode acompanhar aqui em todos os papéis que compõem a carteira do Deva 11. E mais para baixo, para encerrar aqui, a gente verifica a liquidez do fundo. Então, teve uma queda relevante, assim como teve no HCTR, no último relatório que a gente tirou do HCTR. Procura aí para você também se informar. Fundo que tem é o quarteto fantástico, né, que eu estou dizendo, né, o HCTR 11, o DEVA 11, o VSLH 11 e o TORD 11, que sofreu aí por concentrar muito nesse grupo Gramado Parques aí, GPK e tudo mais. 46,4 menos foi o volume negociado em junho, uma queda de mais de 70% em relação aos últimos meses, né? Teve até cotas negociadas aqui 736 mil, maiores do que fevereiro em janeiro, só que aqui em janeiro e em fevereiro a cota estava acima dos R$ 80, então a liquidez foi maior por conta disso. E não sei se o estagiário também aqui errou, mas é muita coincidência ter a mesma negociação de fevereiro em janeiro, né? Mesma quantidade de tudo aqui. Acho que o estagiário também errou aqui no relatório. E o valor de mercado, então tá aí 852 milhões, o giro de cotas foi de 5,5% e a representação do DEVA 11 na carteira teórica do IFIX está em 0,64%. E esse aqui é o volume negociado versus o preço. Então esse foi o volume que a gente falou ali para cima, 46 milhões. E aqui o preço encerrou a R$ 60,68. Então a gente verifica que o fundo teve muitas negociações nesse período de março, abril e maio, apesar do preço baixo, foram muitas cotas realmente negociadas nesse período, quase o dobro de junho, né? Quase o dobro e o triplo do que normalmente ela era negociada. E aqui a gente verifica que a quantidade de cotistas segue aumentando, teve uma redução somente aqui no período ali do anúncio da inadimplência, que foi em março, né? Depois a carteira aí de quantidade de cotistas segue aumentando também nesse período. E aí acompanhe com a gente então aqui as informações do DEVA 11, tá? Para você ficar atento aí na evolução, se o fundo vai recuperar, se não vai, como é que está em relação à carteira, essas inadimplências. A gente verifica que o fundo está em processo ali de antecipação, né? De liquidação antecipada ali do grupo maior, que era esse grupo GPK, né? Que representa 15% da carteira. Se acontecer, realmente vai ser um alívio aí para o fundo, né? E aí o fundo vai poder investir em outras frentes aí para poder recuperar a boa distribuição e o bom desempenho da carteira que tinha antes desse problema aí de março, né? E a expectativa aqui tem todas as informações aqui atualizadas, tá? Você pode baixar aqui o relatório das situações, o porquê que teve aqui o pré-pagamento, a, a carência, né, do circuito de compras, como é que está atualmente, tá? E acompanhe com a gente aqui o desenvolvimento aqui dessas informações. Não teve muitas modificações em relação ao relatório anterior, tá? E acompanhe com a gente aí, porque os relatórios gerenciais é o básico que você tem que acompanhar se você é um investidor de FIA. Tá bom? E o nosso canal é exclusivo para isso. Relatórios gerenciais principalmente para a gente poder acompanhar o que a gestão está fazendo nos fundos aí negociados na bolsa. Se você gostou do vídeo, então deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.